Pensa só, toda a casa incrível, daquelas que a gente sonha em ter, começa com um segredo. Um segredo que, olha só, está escondido bem debaixo da terra, debaixo dos nossos pés. Vamos descobrir que segredo é esse? E aqui a gente tem um exemplo, assim, bem chocante do que acontece quando esse segredo é simplesmente ignorado. Esses são os famosos prédios tortos de Santos. Eles inclinaram porque o solo ali, que é super arenoso, cedeu com o tempo. Foi uma falha gravíssima na fundação que transformou o sonho de morar ali num problema estrutural gigante, perigoso e caríssimo. E aí é que fica a pergunta, né? O que será que existe debaixo do terreno onde uma casa dos sonhos vai ser construída? É um solo firme, estável, pronto para aguentar o peso? Ou será que é uma armadilha? Um solo fofo só esperando para causar problema? Mas ó, a boa notícia é que a gente não precisa ficar nessa de achismo, de apostar. Existe um jeito de enxergar através do solo. Pensa num tipo de raio-x mesmo, um raio-x da Terra, que dá um mapa completo para uma construção totalmente segura. Tá, mas e o preço de toda essa segurança? Deve ser uma fortuna, né? Que nada! É surpreendentemente baixo. A gente está falando de um investimento que, na média, representa só isso aqui do custo total da obra. A conta é simples, por uma fração minúscula do orçamento, é possível evitar falhas desastrosas, rachaduras pela casa toda e reparos que, esse sim, custaria uma fortuna. Por isso que não há um gasto. É de longe o melhor investimento que se pode fazer na construção. O nome técnico para isso é sondagem à percussão, ou pela sigla SPT. A ideia por trás é, na verdade, bem simples, mas é genial. É entender camada por camada do subsolo para saber exatamente onde e como a casa precisa ser apoiada. A analogia de radiografia do terreno é perfeita, é exatamente isso. E na prática, como é que isso funciona? Bom, são basicamente 4 passos. Primeiro, se faz uma perfuração. Depois, um tubo amostrador é cravado no solo com um martelo bem pesado, de 65 quilos. A cada metro de profundidade, amostras do solo são coletadas. E por fim, essas amostras vão para laboratório e são analisadas para criar um perfil super detalhado do terreno. E o que essa análise pode revelar, nossa, é impressionante. Para se ter uma ideia, em um caso real, a equipe do estudo precisou descer essa profundidade toda para achar um solo firme de verdade. Pois é, 15 metros. Isso mostra de um jeito perfeito o porquê desse teste ser tão importante. Imagina só construir uma casa inteira em cima de um solo que só fica estável a 15 metros de profundidade, sem ter a menor ideia disso. As estacas da fundação seriam curtas demais e a estrutura toda já nasceria comprometida. Ok, então o teste mostra a profundidade. Mas não é só isso. Ele também revela quem são os personagens principais nessa história que acontece debaixo da terra, os diferentes tipos de solo. De um lado, a gente tem o solo arenoso. Pensa nos grãos de areia da praia, maiores, mais soltos, por isso ele é instável. Já do outro lado, o solo argiloso. As partículas são minúsculas, microscópicas, e elas se unem, se abraçam, criando um material super denso e bem mais estável. Olha, essa tabela aqui resume a história toda. O solo arenoso, por ser instável, quase sempre vai pedir fundações profundas, como estacas de concreto. O siltoso é aquele meio termo traiçoeiro, que vira uma lama com água e também precisa de fundações mais reforçadas. Agora o argiloso, que é o mais comum aqui no Brasil, é o nosso grande aliado. Ele permite fundações mais simples, mais rasas e, claro, mais baratas. Beleza, com um diagnóstico do solo na mão, qual é o próximo passo? É a prescrição, ou seja, o projeto da fundação. E a ligação entre uma coisa e outra é total, é direta. E aqui está o pulo do gato. Sabe, aquele laudo da sondagem não é só um papel cheio de termos técnicos para guardar na gaveta. Ele é um manual de instruções prático. É ele que vai ditar qual tipo de fundação, qual a profundidade exata e, por consequência, uma parte bem importante do custo da obra. Para dar um exemplo prático, se o solo é argiloso, firme, muitas vezes dá para usar fundações mais rasas, como sapatas ou um radier, que é tipo uma grande laje de concreto que fica embaixo da casa toda. Agora, se o solo é arenoso ou siltoso, a conversa é outra. A solução é usar estacas bem profundas para ir buscar apoio lá embaixo, nas camadas mais resistentes e garantir que a casa não vai se mexer nunca. E agora, finalmente, a gente chega na parte mais legal, na recompensa de todo esse trabalho que fica escondido. Porque é a fundação, essa parte que ninguém vê, que permite que a parte que todo mundo vê, o design, possa brilhar de verdade. É que uma base bem feita, ela é muito mais do que só segurança estrutural. Ela é, no fundo, liberdade. Liberdade criativa para quem está projetando a casa. Tem uma frase que resume isso perfeitamente.
Escolher os acabamentos é definir o estilo de vida que a casa vai proporcionar. E essa escolha só pode ser feita com tranquilidade e com confiança quando se sabe que a estrutura que segura tudo isso é simplesmente inabalável. A diferença é brutal, né? De um lado, sem a base certa, o que se tem é o risco constante de trincas, de problemas e um monte de limitações no projeto. Do outro lado, com a fundação sólida, o que se tem é tranquilidade, integridade para a vida toda e a liberdade para usar materiais mais pesados, mais sofisticados, como um concreto aparente, vãos enormes. E essa imagem aqui mostra exatamente o resultado final disso tudo. Um projeto de interiores lindo, com esse estilo brutalista que abusa do concreto de um jeito super expressivo. Isso só é possível porque lá embaixo, escondida, existe uma fundação que foi calculada para aguentar todo esse peso. É isso que garante que essa beleza toda vai durar para sempre. Então, no fim das contas, a lição é bem clara, né? O primeiríssimo passo, o mais importante de todos para construir uma casa perfeita, não é pensar na cor da parede ou no tipo de telha. É olhar para baixo, é entender o chão e construir com a certeza de que a base é tão sólida quanto os sonhos que vão ser vividos ali dentro.